Volta aqui no canal, gente, para falar sobre Internacional e para tratar nesse vídeo aqui, olha, tem muita coisa. Tem uma manifestação, uma série de frases do Abel abrindo o jogo sobre absolutamente tudo das negociações do Inter com o sueco Eliasson, ou Eliasson, como queiram, com o Alex Arce, a repercussão de um Grenal nas quartas de final da Copa do Brasil e o reforço que não vem mais para o Internacional. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo e prepara um comentário, porque eu vou destrinchar a partir de agora vários detalhes e várias informações. E mais, eu já deixo aqui o recado da Minimal Club, parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores, a melhor camiseta básica do Brasil. Mas não é só isso. Acessa o site da Minimal Club, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, usa o cupom FLORES e aproveita não só a melhor camiseta básica do Brasil, mas vou dar uma dica aqui de amigo para vocês, tá? A calça Comfort, que voltou pro site com cores novas, tem um verde militar, absurdo, um espetáculo. É uma calça que mistura o conforto do moletom, mas com o design, com a classe, a elegância da alfaiataria. Eu garanto para vocês que é uma peça única que vocês vão ter no guarda-roupa. Então, acessa o site e usa o cupom FLORES que vai te dar desconto nesses produtos que eu citei aqui, mas em todo o site, em todo o carrinho, até no que já tem desconto. Tem itens de inverno que estão saindo de linha porque já esgotaram e tem poucas peças e estão com preço abaixo. Usa o cupom que eles vão te dar desconto em cima ainda, hein? Uma barbada. Corre lá, corre lá. Vambora. Olha, tem muita coisa para dizer para vocês aqui, tá? Muita coisa. A primeira é: Bakambu não vem mais para o Internacional. O Inter encerrou oficialmente a negociação e o Inter fez questão de falar isso para a imprensa. O que é curioso, né? O Inter nunca confirmou que estivesse negociando com o Bakambu. O Inter dizia, olha, pois é, um jogador interessante, diferente de outros atletas. Por exemplo, o Eliasson ou Eliasson, o Inter já dizia que ele estava numa lista mais avançada. Eu já vou falar sobre isso em detalhes, tá? Mas estou traçando um paralelo aqui. O Bakambu, o Inter nunca disse estar negociando. O Inter não descartava, mas o Inter dizia, olha, pois é um jogador interessante. E aí, enquanto isso, a gente tinha informação de que o Inter tinha aberto uma conversa, de que o Inter estava avançando. O Lucas Arruda, da Rádio Gaúcha, há alguns dias trouxe um detalhe de que o Inter já estava trocando documentos com o Bakambu para fechar a contratação do centroavante de 35 anos. Pois o Inter colocou há pouco no grupo de WhatsApp com a imprensa, que é um canal de comunicação, a seguinte mensagem através de um dos assessores de imprensa. Informamos que as tratativas para a contratação do atleta Cédric Bakambu estão oficialmente encerradas. As condições para a conclusão da negociação não foram alcançadas entre as partes. O Inter nunca tinha mencionado o nome do Bakambu oficialmente e agora o Inter diz que o negócio está encerrado. Bom, nesse momento o que nós temos de informação é: o Bakambu, ele tinha um salário na conversão aí para o real de aproximadamente 600 mil reais mensais, tá? Fora se ele tivesse que ter um acerto de luvas, né? Que certamente seria colocado, porque esse era o salário dele lá no Betis, que não incluía esse valor. Então, provavelmente o Inter teria que pagar um pouco mais aí por essa negociação. Só que tem um ponto importante dessa negociação e do timing disso, que é o seguinte, tá? O Fabinho foi ao Rio de Janeiro, ele não esteve no sorteio da CBF, mas a informação que eu tenho e passei ainda ontem na live aqui do canal, aliás, ative o sininho para saber das lives todos os dias de segunda a sexta, aquela live, eu e Jeremias Wernecken. E eu passei aqui a informação. O Fabinho estava no Rio, mas ele não esteve no sorteio da CBF. E o Rivadavia estava no Rio de Janeiro para o jogo contra o Fluminense, e a informação que eu tive é: o Fabinho tinha reuniões de negócios. Então ele estava no Rio, mas não estava no sorteio da CBF e tinha reuniões. Gente, tá na cara que ele conversou com o Rivadavia. Eu não tenho a informação de que o negócio tenha destravado, mas é curioso que no dia seguinte a isso, o Bakambu, o Inter descarte oficialmente a negociação, dizendo que não chegou
a conclusão do negócio, sendo que a informação do Arruda de alguns dias, do fim de semana, era de que o Inter já estava trocando documentos com o Bakambu. Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho, algum ruído nessa comunicação para que o negócio caísse de uma hora para outra, justamente um dia depois de o Fabinho estar no Rio de Janeiro, não ir ao sorteio da CBF e, pelo que nós temos de informação, ter uma reunião enquanto o Independiente Rivadavia do Alex Arce está no Rio de Janeiro para jogar com o Fluminense, né, que foi o jogo que aconteceu ontem. Então, é muito curioso. Bom, enquanto isso, aqui em Porto Alegre já, minutos antes desse informe do Inter, nesse fim de manhã, o Abel Braga enviou um áudio para o Luiz Carlos Reck, na Rádio Grenal, esse áudio foi veiculado, para responder algumas perguntas do Reck. Por exemplo, a repercussão do clássico Grenal, a situação do Arce e também a questão que envolve o Niklas Eliasson, e eu vou trazer isso tudo para vocês a partir de agora. Sobre o Grenal, o Abel disse o seguinte: o Grenal tem um significado e uma representatividade tão grande que não tem momento, época ou mês para ser jogado. E mais adiante ele diz o seguinte: são duas equipes numa batalha grande no Campeonato Brasileiro no quesito de pontos e que acho que deram uma melhorada recentemente. O que passar, pega um ar puro. Quem não passar, pegará um ar poluído. Então o Abel aqui dá um panorama do que ele entende que é o Grenal, mas dá o peso também de quem eventualmente não passar, né, de quem ficar pelo caminho nessas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ao que interessa sobre negociações. Primeiro, sobre o Niklas Eliasson. O Abel disse o seguinte quando perguntado pelo REC. Abre aspas para ele. Temos trabalhado sobre as contratações. O sueco está bem encaminhado. Creio que hoje deve ser fechado. Tudo isso nessa quarta-feira, 12 de agosto, tá? Creio que hoje deve ser fechado. Atenção para as características que ele diz. Um jogador que agradou muito. Finalização muito boa. Cruzamentos, ele não cruza. Ele passa na cabeça do companheiro. É um canhoto que se projeta melhor pela direita. Vamos ver se fecha. O Fabinho está incansável nesse trabalho. E aí, ele confirma algumas informações aqui. Primeiro, a gente já tinha um indício, eu já tinha dito para vocês aqui, que estava muito bem encaminhado. Faltava a resposta do AEK da Grécia, e é bem verdade que já se trabalhava com, nas próximas horas o AEK responde. Houve o vazamento da proposta financeira feita pelo Inter, que de certa forma ali irritou um pouco os gregos, mas nada que abalasse a negociação. O Eliasson vem naquele molde, tá? Empréstimo até junho, o Inter paga 300 mil euros parcelados. Se quiser comprar 2 milhões e 500 mil euros, fecha tudo em 2.800, né? Somando os dois valores. Se o Inter quiser comprar lá em junho do ano que vem, pagamento bem parcelado até 2029. Feito? Então, horas aí para o Inter anunciar esse jogador. Alex Arce também foi tema desse papo entre os dois, entre o REC e o Abel. E atenção para o que disse o Abel Braga, que ele confirma informações importantes. O Arce nós vamos ver. Teve uma complicação porque ontem o Rivadavia se saiu muito bem no jogo. Pelo nível de jogo que fizeram no Maracanã, vai ser muito difícil o jogo da volta na Argentina. Pode ser que eles, Rivadavia, passem. Foi 0-0 o jogo entre Fluminense e Rivadavia no Maracanã. O Arce jogou quase os 90 minutos, saiu bem no finalzinho. Obviamente não fez gol, mas não fez assim uma partida de muito brilho. E ficou tudo para a decisão da semana que vem na Argentina. E o Rivadavia jogando em casa tem chance de passar, obviamente. Especialmente pelo nível de jogo, segundo o Abel, que o Rivadavia apresentou no Rio de Janeiro. Aí o Abel continua com o que é o fundamental aqui da situação do Arce. Aspas pro Abel. Eles, o Independiente Rivadavia, querem primeiro terminar a participação na Copa Libertadores. Não adianta ficarmos prevendo ou falando algo se nós não temos certeza. Sabemos que até semana que vem ele vai ter que continuar lá. Se, aí sou eu que estou falando, né? Fecha aspas depois do continuar lá. Se o Rivadavia cair nas oitavas de final da Libertadores. Se o Rivadavia avançar, o magnata da comunicação lá, que é o presidente do Rivadavia, não vai facilitar uma liberação antecipada do Arce.
não ser que o Inter já tenha construído um acordo, por exemplo, na presença do Fabinho lá no Rio, né? Que aí pode ser um indicativo importante para o Inter ter aí encerrado a negociação com o Bakambu, sendo que o Inter ainda tem que esperar o fim da participação do Rivadavia nessa competição. Então, gente, é possível que o negócio com o Arce avance, sim, mesmo que o Abel tenha dado essa declaração aí em relação à participação na Libertadores, por esses elementos que eu estou trazendo para vocês aqui. As próximas horas serão bem importantes para tudo isso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!